Boa noite a todos, boa noite pessoal que está nos acompanhando aí das suas casas. Que Deus esteja abençoando vocês nessa noite com a porção da palavra do Senhor. Gente, primeiramente, quero saber aí quem está feliz nessa noite. Obrigado, Edu. Obrigado. Quem está feliz nessa noite? Quem está aí na sua casa? Manda um glória a Deus aí nos comentários do nosso canal no YouTube, do nosso vídeo. Vou pedir para vocês abrirem lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo... Espera só um pouquinho. A partir do versículo 2º, do capítulo 2 do livro de Apocalipse. Hoje era para a gente estar com o nosso culto presencial, né? Mas não foi possível, porque a nossa cidade acabou retornando à fase laranja, mas nós estamos preparados para quando tudo voltar ao normal, a gente voltar com nossos cultos, tá bom? Saudade de todo mundo, saudade de ver esse lugar cheio de vocês, cheio dos inconformados, mas é isso, é o que temos por enquanto. Vamos ler lá então, Apocalipse 2, a partir do versículo 2º, diz o seguinte: é a carta endereçada à igreja de Éfeso, que diz assim: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que declararam apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembra-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volta à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, continua, Deus, ministrando sobre as nossas vidas, ó Pai. Continua ministrando sobre a vida das pessoas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando através da internet. Em nome de Jesus, Pai, fala aos nossos corações, que Teu Espírito Santo esteja nos incomodando nessa noite, ó Pai. Usa minha vida como canal do Teu fluir, como canal de unção, ó Deus. Que não seja mais eu, mas seja o Teu Espírito Santo falando através de mim, ó Pai. Assim eu oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gente, espera só um pouquinho. Pronto. Vamos lá. Tem um autor que ele falou a seguinte frase: a maior dificuldade na conversão é ganhar o coração para Deus. E a maior dificuldade após a conversão é manter o coração com Deus. Essa carta endereçada à igreja de Éfeso, ela falava sobre uma igreja que perseverava, uma igreja que se esforçava em fazer a obra do Senhor. Uma igreja que não suportava os maus, uma igreja que colocou à prova aqueles que se declaravam apóstolos e mais na verdade eram mentirosos. Porém, aqui no texto fala que tinha uma queixa contra aquela igreja. Apesar desses elogios, havia uma queixa contra aquela igreja. Qual que era a queixa? Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Sabe, de igual modo, essa igreja de Éfeso, nós também muitas vezes nos encontramos nessa condição. Somos pessoas que nos esforçamos, somos uma igreja que se esforça, uma igreja que faz a obra, uma igreja que não suporta o mal, uma igreja que persevera. Porém, muitas vezes nós abandonamos o primeiro amor. Mas, talvez você está na sua casa perguntando, mas o que seria então esse primeiro amor? Sabe, o primeiro amor é aquele fogo que arde dentro de nós.
É aquele momento em que a gente coloca Jesus acima de todas as coisas. Sabe quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você quer se doar totalmente para Deus? Tudo na sua vida gira em torno de Jesus. Você coloca Deus como prioridade nas suas vidas. E aquilo queima o seu coração. O primeiro amor é isso, é aquela paixão ardente que você não consegue ficar um minuto sem conversar com Ele, sem estar na presença dEle. Tudo que você faz é para Ele. Esse é o primeiro amor. Lá em Mateus, capítulo 13, versículo 44, se você estiver nos acompanhando com suas Bíblias, abram lá em Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 44, vai contar a parábola do tesouro escondido, que diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O primeiro amor é isso, é um transbordar de alegria. Quando você aceita Jesus e que você reconhece na sua vida, você transborda de alegria. Você fica transbordando de alegria por Ele. E assim como o homem, você entrega tudo para Jesus, você abre mão de tudo para estar com Ele. Esse é o primeiro amor. Esse é o primeiro amor que, quando nós aceitamos Jesus, nós abrimos mão de muitas coisas para estar com Ele. Pessoas que aceitam Jesus abrem mão da sua vida, do passado, de um monte de coisa, os amigos, tudo que atrapalha o relacionamento com Deus, você abre mão daquilo. O primeiro amor, continuando aqui no versículo 45, também a parábola da pérola, vai dizer o seguinte: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Sabe, é prioridade absoluta. O primeiro amor é você colocar Deus, colocar Jesus como prioridade na sua vida, uma prioridade absoluta. Você deixa tudo para viver esse amor, essa paixão com Jesus. Nosso primeiro amor é o nosso primeiro momento com Cristo. É o nosso primeiro contato, o nosso relacionamento com Cristo, é esse fogo ardente dentro de nós. O nosso primeiro amor é quando nós amamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. O primeiro amor é quando nós vivemos a nossa fé com intensidade. É quando nós depositamos tudo em Deus. Lá em Jeremias 29, 13, um versículo bastante conhecido entre nós, vai dizer o seguinte, 29, 13 vai falar assim: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Esse é o padrão esse é o padrão de amor que Deus exige de nós, que nós busquemos a Ele de todo o nosso coração. Esse é o padrão estabelecido por Deus, que nós busquemos Ele de todo o nosso coração. E é esse o primeiro amor, quando nós aceitamos Jesus, nós temos essa intensidade, esse fogo ardendo dentro de nós. Essa prioridade absoluta para Deus. Quando nós amamos Ele com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. O problema é que esse primeiro amor, infelizmente, ele acaba se perdendo com o tempo. Sabe? E a gente pode pensar que essa perda do primeiro amor significa que eu deixei de fazer algo, que eu, por exemplo, não estou mais evangelizando, ou que eu não estou mais participando de programações. Não tem a ver com produtividade. A falta de primeiro amor não tem a ver com essas coisas. A perda do primeiro amor também não é uma crise de desânimo. Às vezes você pode estar aí na sua casa e você está desanimado.
você está numa crise de desânimo. A falta do primeiro amor, a perda do primeiro amor não é uma crise de desânimo. A perda do primeiro amor, conforme está lá escrito em Apocalipse, que a gente leu no comecinho, fala o seguinte: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Lembra-se, pois, de onde você caiu e arrependa-se. A perda do primeiro amor, ela tinha a ver com uma queda. Aqui ele fala, lembra-te onde você caíste. A perda do primeiro amor tem a ver com uma queda, ou seja, pecado. A perda do primeiro amor tem a ver com essa perca da nossa paixão por Jesus, do nosso abandono. Não é algo involuntário, é algo voluntário. Porque o pecado em nossas vidas é um processo. Várias negligências, a gente repete várias negligências, e isso acaba acontecendo no pecado. E aí a gente perde a nossa intensidade com Deus, nós perdemos, nos afastamos de Deus, nós perdemos a nossa paixão por Deus. Então o pecado, o primeiro amor, ele é algo voluntário. Não é uma crise de desânimo, não é uma falta de produtividade, não é porque eu deixei de fazer algo, mas é porque eu caí, mas é porque eu pequei. A gente olha para a igreja de Éfeso, era uma igreja que perseverava, era uma igreja que se esforçava. Ou seja, então não era falta de fazer algo, não era porque eles não evangelizavam, não era porque eles não faziam algo diferente. Não era isso. Porque, segundo o texto, era uma igreja que se esforçava, uma igreja que perseverava. A perda do primeiro amor, ela significa a queda. Lembra-te de onde você caíste. Sabe? Talvez você esteja se perguntando, mas por que se esse primeiro amor, se esse amor intenso, se esse amor de todo o nosso coração, ele é tão bom, mas por que nós perdemos esse primeiro amor? Por que nós deixamos esse amor perder a intensidade, perder esse fogo ardente dentro de nós? Algumas coisas que acabam fazendo com que eu e você perdemos o primeiro amor. Primeiro, falta de profundidade. Falta de profundidade. Lá em Lucas, capítulo 8, Lucas, capítulo 8, versículo 13. Lucas, capítulo 8, versículo 13, vai dizer o seguinte: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, o receberam com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. É a parábola do semeador. É aquele que cai entre as pedras, não cria raiz. Alguns meses atrás, eu preguei falando sobre raízes, criando raízes. Que nós precisamos criar raízes, para que nós possamos nos manter firmes. E aqui fala, na parábola do semeador, quando cai sobre a pedra, ele não consegue criar raiz, então, eles se desviam. E esse é um dos problemas. Nós vivemos numa superficialidade. Sabe, a gente não tem um relacionamento intenso, um relacionamento íntimo, com profundidade, um relacionamento profundo com Deus. Nós temos uma superficialidade, muitas vezes parecido com religiosidade, que é só assistir a programação ao vivo, assistir o culto de terça, assistir o JQO. A gente não tem um relacionamento profundo com Deus. A gente vive no superficial, a gente não se aprofunda na palavra de Deus. A gente consome somente aquilo que o líder fala, que o pastor fala,
ou que no JQO acaba falando, mas a gente não vai nas Escrituras estudar, se aprofundar a palavra de Deus. Esse é um dos motivos que faz com que eu e você perdemos o primeiro amor. É a falta de profundidade, de intimidade com Deus. É a falta de raízes profundas. Sem raízes, não tem como permanecer. Outro motivo, porque nós perdemos o primeiro amor. Esse talvez seja algo bem difícil, que é a falta de tratamento. A falta de tratamento também está descrita aqui no livro de Lucas, capítulo 8, mas no versículo 7, vai falar o seguinte: outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Sabe, a falta de tratamento é quando você olha para determinada coisa, você sabe que aquilo é um problema na sua vida, mas você fala, é muito pequeno. É muito pequeno aquilo. Às vezes é algo que você vem trazendo desde quando você aceitou Jesus, algo que te impede de ter esse relacionamento profundo com Deus. Coisas que não foram tratadas, uma falta de perdão, um pecado de estimação, algo que você já vem trazendo junto com você. Mas aos seus olhos, você acha que aquilo é pequeno. E aparentemente, quando você olha para a passagem, aqui fala o seguinte, que quando ela caiu nos espinhos, aparentemente parecia pequeno, mas os espinhos cresceram. E o problema é que talvez você ainda não foi tratado, talvez ele está crescendo e está te sufocando, ou já te sufocou. E por isso você já não está com aquela intensidade que você estava antes. Por isso que você já não está com aquele mesmo fogo que queimava dentro de você antes. Falta de tratamento. Falta de você se abrir com a liderança, se abrir com o pastor, se abrir com alguém para te ajudar a caminhar junto. Deixar Deus te tratar, Deus te moldar conforme a vontade dEle. Sabe aquele pequeno problema que você tem, que tem te afastado de Deus? Ele está te sufocando. E se você não resolver, você vai cada vez mais se afastando de Deus. Você precisa receber o tratamento de Deus. Talvez esse problema, ainda aos seus olhos, parece pequeno. Mas quando ele crescer, ele vai te sufocar de vez. Outro motivo que acaba fazendo com que nós percamos o primeiro amor. Convívio com o pecado. Lá em Mateus 24. Mateus 24, 12, ele fala o seguinte: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Eu acho que esse tem sido um dos problemas, principalmente da nossa geração. É quando nós, muitas vezes, não praticamos o pecado, mas passamos a tolerar o pecado. É quando nós sabemos que aquilo é totalmente contrário ao que nós pregamos e o que nós acreditamos. Mas nós começamos a tolerar aquilo. Nós começamos a acostumar com o pecado. E esse que é um problema. Esse que é um problema, que fala que por causa da multiplicação da maldade, a multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Porque vai chegar um momento que está tudo deturpado, distorcido da verdade, da palavra de Deus, que você vai achar aquilo normal. Você enfrenta com naturalidade. E aí que está o problema. Nós passamos a conviver com o pecado, nós passamos a tolerar o pecado e achar aquilo normal. Infelizmente, eu tenho visto isso, principalmente nessas últimas décadas, isso tem acontecido bastante. Pessoas que conhecem a palavra de Deus, conhecem os valores, valores bíblicos, que têm tolerado o pecado, que têm achado normal algumas coisas. A palavra de Deus,
A verdade, a palavra de Deus, é aquilo que rege as nossas vidas. Se esses valores, você começar a negociar esses valores, ela não se torna totalmente verdade assim. Nós nos acostumamos com essas coisas, sabe? Às vezes o filme, a série que nós assistimos é contra alguns princípios que nós temos. Mas você acha aquilo normal, você dá risada, bate palma. Você começa a tolerar certas coisas. Por causa da multiplicação do pecado, da iniquidade. O amor de muitos se esfriará. Talvez muitas coisas que tenham acontecido no mundo, que tenham chocado muita gente, talvez se a gente não tivesse acostumado com essas coisas, não tivesse tolerado, a gente não estaria sofrendo algumas coisas que têm acontecido. Então, vamos recapitular aqui. O que muitas vezes faz com que nós percamos o primeiro amor. Primeiro, falta de profundidade, relacionamento, intimidade com Deus. Relacionamento superficial. Nós precisamos ter um relacionamento profundo. Relacionamento de intimidade. Segundo, falta de tratamento. Talvez aquele problema que você tem tido, aquela falta de tratamento, aquilo que tem te impedido de você mergulhar mais fundo em Deus, de você ter uma intimidade com Deus, um relacionamento profundo com Deus. Aos seus olhos parece pequeno, mas ele está te sufocando, ele tem te sufocado e você não tem percebido. Mas a partir do momento que aquele problema, que aquela falta de tratamento crescer dentro de você, aí você vai estar cada vez mais afastado de Deus. Terceiro, convive com o pecado. Quando não praticamos exatamente, mas nós toleramos muitas coisas. É quando nós abrimos mão dos nossos valores, dos nossos princípios. Como eu disse no começo, é o pecado em si, a queda, não é de uma hora para outra, mas é um processo. É aquelas negligências diárias. Isso não tem nada a ver. Isso, na verdade, essa palavra, né, essa expressão, isso não tem nada a ver, é algo que acho que Satanás tem plantado, principalmente na nossa geração. Nós escutamos isso muito. Graças a Deus, isso ultimamente eu tenho escutado pouco. Mas isso, muitas vezes, algum tempo atrás, a gente escutava muito isso. Mas isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Nós vamos tendo essas negligências repetidas, algo que a gente acha nada a ver, que a gente acha que não tem importância. Aí quando vai ver, nós caímos, nós pecamos. Por quê? O pecado é um processo. Então, se você não cortar logo no começo, infelizmente, vai cair, vai pecar. Então, tomem cuidado com as negligências que nós temos diariamente. Então, hoje é a mensagem, olha, rapidinha também. Mas, talvez você esteja na sua casa e você está pensando, poxa, como que será que está o meu amor por Deus? Como que será que está o meu amor por Jesus? Como que será que eu tenho amado a Deus? Será que é com todo o meu coração? Será que é com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças? Sabe, mas lá em Apocalipse 2, no versículo que fala, que a gente leu, ele apresenta um caminho de volta. E a mensagem, o tema da mensagem desta noite é o caminho de volta. É aquilo que importa. Talvez você esteja nessa situação. Talvez você esteja realmente nessa condição, dessa perca do primeiro amor. Talvez você já não ama mais a Deus como você gostaria. Ou como você amava antigamente, com a intensidade que você tinha. Mas deixa eu te falar, existe um caminho de volta. Existe um caminho de volta para você. Existe um caminho de volta para mim e para você. Lá em Apocalipse, capítulo 2, ele apresenta, a partir do versículo 5, ele fala: lembra-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Primeiro, lembra-te.
Sabe, às vezes, uma recordação, algo que você viveu, sabe? Lembra quando você aceitou Jesus, quando você aceitou Jesus e você depositou todas as coisas nas mãos do Senhor, quando você depositou sua vida na mão do Senhor, quando você abriu mão de tudo para estar com Deus, quando você colocou Deus em primeiro lugar na sua vida, lembra aquele momento? Lembra aquele momento que você vinha no culto e parece que o pastor ou quem estava pregando falava com você, falava as coisas que você fazia e tocava o seu coração e você falava, poxa, essa palavra é para mim, e você não se contia a emoção dentro de você e você... Sabe, havia algo dentro de você, algo que queimava dentro de você. Lembra? Quando Deus te chamou e você aceitou o convite, você entregou sua vida para Ele, e tudo que você fazia era para Deus, era em torno daquilo que Deus queria fazer na sua vida, queria te usar. Lembra? Lembra aquele momento que você parecia... totalmente apaixonado por Deus, apaixonado pela palavra de Deus, que você tinha amor em ler a palavra de Deus, que você tinha amor de ter um relacionamento, uma intimidade com Deus. Lembra aquele momento? Lá em Lamentações 3, capítulo 3, versículo 21, é um versículo bastante conhecido também. Lamentações 3, 21 vai dizer o seguinte: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Sabe, o primeiro passo para o caminho de volta, lembra daquilo que pode trazer esperança. Lembra aquilo que pode trazer esperança. Lembra daquele momento que você viveu com Deus, aquele momento que você amava com todo o seu coração, que você amava com intensidade, que você amava com todas as suas forças. Traz à memória. Sabe, talvez você está aí na sua casa e você está relembrando, você está recordando de quando você aceitou Jesus. Traz a memória agora nesse momento. Traz a memória o teu primeiro amor com Deus. Traz a memória quando você o amava com intensidade. Traz a memória. Traz a memória aquilo que pode estar a esperança. Talvez você encontre, não de uma maneira desanimada, talvez você sabe que o seu amor por Deus não é o mesmo de antigamente. Talvez você está vendo essa mensagem e você lembra, realmente, você está falando para si mesmo agora, realmente, meu amor por Deus, ele perdeu a intensidade. Não porque eu deixei de fazer algo, mas porque eu deixei de amá-lo com todo o meu coração. Lembra? Lembra aquilo que pode te dar esperança. Lembra daquele momento que você teve com Deus. Traz a memória aí na sua casa. Sabe, às vezes uma recordação, principalmente de um momento bom que você teve com Deus, ele vai gerar uma saudade dentro de você. Ele vai gerar uma saudade dentro de você e você vai sentir falta daquilo. E aí você vai olhar para aquilo, para aquela saudade, para aquela falta que você está sentindo. Isso talvez vai causar uma tristeza dentro de você. Porque hoje você não vive aquilo que você vivia quando você aceitou Jesus. Reflita. Faça uma reflexão aí na sua casa. Sabe, lá em Lá em 2 Coríntios, lá em 2 Coríntios, Segundo Coríntios 7, versículo 10, vai dizer o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Sabe, essa tristeza causada por essa saudade, por esse sentimento que você, sentimento de falta daquilo que você já viveu com Deus. Essa tristeza causada por essa saudade,
ela produz arrependimento. E é esse o segundo passo que está escrito lá em Apocalipse. Lembra-te, pois, onde você caíste, arrependa-se. Sabe, não é só você lembrar, não é só você recordar, mas é você se arrepender daquilo. Sabe, temos vivido tempos difíceis, tempos dolorosos, não somente com a questão da pandemia, mas principalmente de tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Não dá para a gente falar quando que Jesus vai voltar, porque não sabemos nem o dia nem a hora. Mas parece que Deus ele tem falado conosco: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Sem arrependimento, ninguém verá o reino dos céus. Esse é o segundo passo. Não é só você relembrar de tudo aquilo que você viveu, mas é momento de você se arrepender. Se arrepender porque nós abandonamos o primeiro amor. Se arrepender porque nós abandonamos aquela intensidade, aquela paixão por Jesus. No momento da gente se arrepender de onde nós caímos, daquela falta de tratamento, daquele problema que parecia pequeno e hoje ele tem nos sufocado, daquela falta de profundidade, falta de prioridade para Deus, daquela falta de relacionamento, daquele momento quando a série, como o filme, teve mais importância do que ter um relacionamento com Deus, que o jogo teve mais importância do que você ter um relacionamento com Deus, do que sua namorada, do que conversinha, qualquer outra coisa, teve mais importância do que você ter um momento com Deus. Arrependa-se. Arrependa-se. E o terceiro passo. Ele fala o seguinte: não basta você apenas lembrar, não basta você apenas recordar, não basta você sentir saudade. Não basta também você se arrepender. Mas ele fala: lembra-se, pois, de onde caíste, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Ele está chamando, ele está falando: lembra, recorda, arrependa-se e volta àquilo que você era antes. Volte àquele primeiro amor quando você aceitou Jesus, quando aquele fogo queimava dentro de você. Aquele fogo por Jesus, de estar na presença, de buscar um relacionamento com Ele. Volta àquele momento onde tudo era Deus. Onde que Deus estava acima de tudo na sua vida. Onde Deus estava acima do namorado, da namorada, dos entretenimentos da vida, filme, série, qualquer outra coisa. Volta. Esse é um caminho de volta. É um caminho de volta para você que se encontra nessa condição. Para você que se encontra nesse estágio. Talvez você tenha vivido uma religiosidade. Talvez você tenha estado participando dos cultos. Você tem participado de ministérios. Você tem feito a obra do Senhor. Mas você perdeu a intensidade do seu amor por Ele. Você perdeu a paixão que você tinha por Ele. Você já não ama com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Jesus, Ele começa a ficar em segundo plano na sua vida. E como eu disse, a perda do primeiro amor não tem a ver com aquilo que eu deixei de fazer. Mas ela significa uma queda, um pecado. Então arrependa-se. Jesus está fazendo um convite nessa noite para mim e para você. Arrependa-se. 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 E a partir de hoje, volta. Volta para o primeiro amor. Volta para aquele momento
em que você sente saudade. Daquele momento que você, depois de toda essa mensagem, você fala, poxa, olha o que eu perdi. Momento que você olha para o primeiro momento que você teve com Deus, primeiro contato, primeiro relacionamento que você teve com Deus. E você diz, poxa, eu posso fazer mais. Por que eu deixei isso acontecer? Volta. Volta. Volta ao primeiro amor. Aquela intensidade. Eu quero orar por você. Eu não sei se a gente tem o QR Code. Mas se você sentir nessa condição e você querer uma oração, se quiser que nós oremos por você, mande lá a mensagem para nós. Nós iremos orar por você, está aparecendo o QR Code aqui. Nós iremos orar por você, nós orar pela sua vida. Nós estamos aqui para caminhar junto com vocês. Se você está aí na sua casa, o Espírito Santo te incomodou nessa noite, faça essa oração junto comigo. Faça essa oração junto comigo. Vamos orar juntos. Quero orar por você. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela porção da Tua palavra nessa noite. Ó Deus, muito obrigado por essas vidas, ó Pai, que nesse momento estão entregando novamente suas vidas a Ti. Estão se arrependendo do momento, ó Deus, que eles perderam a intensidade, que eles abandonaram o primeiro amor, que eles não Te amaram, ó Deus, com todo o seu coração. Pai, que em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo continue incomodando essas vidas, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja tocando corações nesse momento, ó Pai, que eles possam, ó Deus, voltar ao primeiro amor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Ajude essas pessoas, ó Pai, a serem reconduzidas ao ponto inicial, ao ponto onde tudo começou, ao ponto em que o Senhor era a prioridade absoluta na vida deles. Ó Pai, ajude-os, Pai, a ficarem firmes, ó Deus, a não abandonarem mais o primeiro amor. Derrama Teu Espírito Santo, Pai, nessa noite. Derrama Teu Espírito Santo sobre essas vidas, ó Deus. Que essas lágrimas que estão caindo, ó Deus, que o Senhor transforme em lágrimas de alegria, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Oh, Pai, Teu Espírito Santo, Pai. Onde quer que essa mensagem, Pai, esteja sendo vista, o Teu Espírito Santo esteja incomodando pessoas, Pai. Continua fazendo, Pai. Continua incomodando essas vidas, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Desde já eu Te agradeço, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia conosco.